Seja muito bem-vindo à semana do React.js e eu já vou falar aqui, ó, já tô adiantando para você, se prepara que tem muito conteúdo legal, seja para você que tá saindo do extremo zero ou para você que já tá nesse mundo da programação, que quer entrar para o mercado de trabalho. Então a gente vai aqui fazer o quê? Construir um projeto real, um projeto completo, desde o extremo zero, passo a passo ao longo dessa semana, vamos desenvolver um projeto completo e ao final a gente vai fazer o deploy dele, ou seja, a gente vai colocar no ar para você utilizar e é mais um projeto super completo para você colocar no seu portfólio. Então, se você quer aprender de uma vez por todas, aprender na prática comigo durante toda essa semana, esse é o seu lugar, esse workshop aqui para você aprender de verdade e não só copiar ou não só fazer junto, e sim para você aprender passo a passo ao longo aí dessa semana que a gente vai desenvolver um projeto completo. Então, antes de eu mostrar o projeto, antes da gente começar a configurar o ambiente e colocar a mão na massa aí, primeira coisa que eu preciso falar é, seja muito bem-vindo ao workshop ou muito bem-vinda, seja para você que é a primeira vez que está participando do workshop com a gente ou já participou de algum workshop, algum evento, já são mais de 25 mil alunos que passaram pelos nossos treinamentos, então eu, Matheus, é sempre um prazer enorme estar aqui mais uma vez passando esse conteúdo para vocês, para levar você e sua carreira para o próximo nível. Então, preparado? Pega o seu café, pega aqui, ó, já peguei minha água aqui pra gente começar a colocar a mão na massa. Então, vou compartilhar minha tela aqui pra gente começar, pra gente conhecer a aplicação que a gente vai desenvolver e começar o código. Então, bora lá. Então, bora lá, bora conhecer aqui a aplicação que a gente vai desenvolver, que tá sensacional. Então, primeiro, a gente vai utilizar vários recursos aqui desde o zero a construir um projeto completo. A gente vai ter toda a parte do sistema de login, a gente vai ter a parte de rotas privadas, ou seja, uma página onde só o usuário logado pode acessar, que é só você vai poder acessar, que é um /admin, por exemplo. Então, a gente vai criar tudo isso aqui. Vamos utilizar banco de dados também. Então, a gente vai criar uma aplicação bem completa com o objetivo de resolver seu problema, um problema real aí, que é muito comum a gente tem, por exemplo, no Instagram, e aí você quer colocar um link lá com todos os seus links, né? Que a gente tem um Linktree, por exemplo, né? Você cadastra todos os seus links e aí distribui nas redes sociais que você quer. E quando a pessoa acessa lá o seu link, tem todos os seus links que você cadastrou. Então, por exemplo, aqui no meu, deixa eu até dar um zoom legal aqui, ó. Opa! Aqui eu tenho então o sujeito programador, veja meus links e aí tem todos os links que eu cadastrei. E tudo isso a gente vai personalizar, você vai poder cadastrar e já vai aparecer aqui para quem está acessando o seu link. Então, eu coloquei o fábrica de aplicativo, o meu canal no YouTube, grupo privado no Telegram, conteúdos no nosso blog, todas as nossas redes sociais aqui embaixo. Então, tudo isso a gente pode criar. Então, aqui a gente vai ter o nosso sistema de login. Então, você vai ter o sistema de login para você logar na sua conta, como é um projeto para você. Então, você vai poder logar aqui na sua conta com e-mail, senha, logar aqui. E a hora que você logar, você vai acessar a sua rota privada, né? Que é o seu /admin, por exemplo, que só você pode acessar, só quem está logado pode acessar. E aqui dentro você pode cadastrar os seus links, pode excluir links que você não quer que tenha mais lá para todo mundo. Então você pode personalizar os seus links quando você criar. Então olha que legal, você pode colocar o nome do seu link, que é o nome que vai aparecer aqui, por exemplo, o meu canal no YouTube. Você pode colocar o URL, né, quando a pessoa clicar lá. E também, olha que legal, né, o fundo do link e a cor do link você pode personalizar. Então você coloca lá, você pode colocar, quero o fundo do link vermelho, quero a cor do texto, né, a cor do texto aqui do link é branco ou preto. Você pode colocar e cadastrar o link, igual tá o exemplo aqui do meu, né? Que eu coloquei uma verde com a cor branca, uma vermelho com a cor branca, uma azul com a cor branca. Então você vai poder personalizar e não quero mais que fique aparecendo aqui na minha home, ó. Não quero mais que fique aparecendo, por exemplo, o grupo no Telegram. Você pode vir aqui, clicar aqui para deletar e ele vai sumir lá da sua home para todo mundo que está acessando. Então é um projeto bem enxuto, com muitas funcionalidades legais e bem completo para a gente desenvolver. E além disso, eu coloquei aqui também, né, que é muito comum, né, a gente acessar pela parte mobile, então também tem todo o design, como é que vai ficar aqui na parte mobile quando os usuários acessarem, e tudo isso aqui vai ser bem personalizável para você. Beleza? Então bora lá começar, bora primeiro entender o que é o React.js, o que a gente precisa configurar e criar já o nosso projeto. Bora começar a colocar a mão na massa. Então já pega o seu café lá e bora aqui então. Então o primeiro passo, ó, deixa eu minimizar aqui, deixa eu até voltar minha interface aqui, ó. Vocês vão ter o link de todo o Figma aqui para ter acesso a toda essa interface, tá? Então fica tranquilo. Então vou minimizar aqui. E o primeiro passo para você começar e criar um projeto com o React, você precisa ter o Node.js instalado, tá? Então é só você acessar aqui nodejs.org e clicar sempre nesse cara aqui, ó, LTS, tá? Então sempre baixa a versão LTS, que é a versão que está estável, que é a versão que tem menos bugs ali, né? Vamos te dizer. Então clica aqui, se você está no Windows como eu, só dá Next, não tem nenhum problema se você ainda não tem o Node.js instalado. Clicou, só instalar pelo instalador. Ou se você está, por exemplo, no Mac ou no Linux e quer instalar via gerenciador de pacote, você pode também vir aqui, ó, outros downloads. Se quiser no Mac baixar o instalador, você pode clicar aqui. Ou com gerenciador de pacote, você pode também vir aqui embaixo. Deixa eu ver se eu não estou na frente.
e vira aqui, ó, Install Node.js via Package Manager. Deixa eu ver se está pequeno aí para vocês. E clica aqui, e aqui então você pode escolher qual que é o seu Arch Linux, você pode escolher, por exemplo, o macOS aqui, ó, e instalar via Homebrew, né, que é um gerenciador que a gente utiliza muito no Mac. Então tem vários aqui, conforme o sistema que você tá, beleza? Então você pode utilizar caso você queira também. E aí, para conferir se está instalado ou não depois que você instalou, é só você abrir o seu CMD, digita aqui, abre o seu CMD e digita aqui, ó, Node espaço -V e dá um Enter aqui. Quando você digitar se ele devolveu alguma versão, quer dizer que você está com o Node.js instalado, então perfeito para a gente poder começar. Se ele não devolveu, tem que verificar se você instalou corretamente, ou às vezes é legal só você reiniciar o seu computador e aí pedir de novo aqui no CMD o Node espaço -V para ver se ele devolve a versão. Então se devolveu a versão, perfeito, a gente já pode começar. O segundo passo é o editor de código que eu vou utilizar. Eu vou utilizar aqui o VS Code durante toda a nossa jornada aqui dentro da semana do React.js, tá? Então, é muito legal porque ela é toda personalizável, é bem leve também e a gente consegue instalar extensões para facilitar o nosso desenvolvimento. Então, ó, se você está no Windows, só clicar e baixar e instalar, se você não utiliza, né? E se você quer instalar, ó, no Windows, Mac, Linux, só você clicar aqui também, beleza? Então ele tem para todas as plataformas e eu recomendo, mas se você quer utilizar outra que você tem preferência, também não tem problema, tá? É só aqui eu vou utilizar aqui. Então agora que a gente já falou aqui do VS Code, que é o que a gente vai utilizar para desenvolver o nosso projeto aqui, e também já instalamos o Node.js, que é o que a gente precisa para poder criar os nossos projetos com React, rodar ele também. Então bora lá, bora criar o nosso projeto, entender o que é esse cara aqui, que é o React.js que a gente vai utilizar. Então o React.js ele é uma biblioteca JavaScript, ou seja, utiliza o JavaScript como linguagem de programação para a gente criar interfaces de usuário, tá? E aí seja sites, seja sistemas web, tudo isso a gente consegue criar com o React.js, só que a parte front-end das aplicações, ou seja, a parte visual, a parte do client aqui das aplicações, a parte front-end das nossas aplicações. E o legal de toda ela, que é muito bacana, é que ela é baseada em componente. Ou seja, toda a nossa aplicação a gente pode desenvolver ela e repartir ela em componentes para reutilizar, para ajudar na parte de escalabilidade, para ajudar na parte de manutenção do código, reutilizar o nosso código sem que tenha que ficar reescrevendo ele outras vezes. Por exemplo, vamos olhar aqui a documentação do React mesmo. Vou pegar ela aqui, ó, tá? Então pensa, por exemplo, que eu estou criando com o React esse site aqui. E olha que bacana, eu posso vir aqui no meu header, o header aqui eu vou reutilizar ele em outros locais, então eu quero separar o pedaço desse código para poder reutilizar ele em outros locais, para o pedaço do header ficar separado ali e eu só utilizar onde eu quiser. Então eu posso criar um componente aqui, ó, que vai ser todo o nosso header. E dentro do header eu ainda posso ter outros componentes aqui dentro. Eu posso ter, por exemplo, um componente onde vai ficar, onde vai ficar aqui só a logo, por exemplo. Eu posso ter um componente onde vai ficar só o menu aqui dentro do header. E aí eu posso reutilizar ele onde eu quiser, sem problema nenhum. Então aqui também eu posso ter um componente, por exemplo, para a nossa main da aplicação, que vai ficar responsável apenas por montar essa parte da interface. Eu posso ter um componente também só disso aqui. Eita, não sei porque que ficou grandão aqui a bolinha sem querer. Eu posso ter um componente aqui, ó, apenas para isso aqui, com um título, uma descrição, né, uma informação aqui embaixo. E aí eu posso reutilizar ela aqui, ó, mais 2 vezes, montando essa seção aqui. E com isso eu não preciso criar 3 vezes esse código. Posso criar uma vez, separar ele em um arquivo separado, que vai ficar responsável por apenas aquilo ali, por montar apenas essa parte, que seria um título e a descrição do que é. E aí você pode reutilizar aonde você quiser, de uma forma personalizada também. Então, isso que é bem legal. Então, por exemplo, no header, ó, a gente tem o header aqui na página home, mas se eu vir na documentação, olha quem está aqui ainda também, o nosso header. Então, você percebe que ele pode estar em vários arquivos, então é só importar aquele componente que eu criei separado e utilizar aqui, sem problema nenhum. Então, com isso, a gente consegue separar utilizando a parte de componentização do React. Então, bora ver isso aqui na prática agora e bora começar a criar o nosso projeto. Então, vamos vir aqui, ó. Eu vou criar o meu projeto dentro de uma pastinha que eu já criei, então tem uma pastinha vazia aqui. Pode criar onde você quiser, só não cria dentro da pasta do System32, do Windows, ou dentro de pastas que tem acentos, caracteres especiais. Aí eu não gosto de criar, que pode dar erro também, tá? Então, aqui você precisa abrir o CMD dentro dessa pasta. Então, como eu estou no Windows 10, e aqui já vai uma sacada para você, clica aqui, ó, onde você pesquisa, digita aqui, ó, CMD e dá um Enter aqui, ó. E ele vai abrir o CMD aqui dentro dessa pasta. Pode ver que ele abriu o CMD dentro da pasta Workshop, que é a pasta que eu criei, ó, que ainda não tem nada. Então, abre o CMD na pasta que você quer, ou abre o CMD onde você quer criar, e vamos criar o projeto. E para a gente criar é bem tranquilo. Deixa eu dar um zoom aqui no meu CMD, para ficar bem legal para vocês. Aqui, vamos digitar npx,
create-react-app, espaço, o nome do projeto que você quer dar. Então, cuidado com nomes grandes, não pode ter nome com espaço, nem nome com acento. Eu vou dar um nome aqui, ó, por exemplo, de devlink aqui. Beleza? Então, só dá um Enter aqui e aí ele vai começar a criar esse nosso projeto. Você pode ver que ele começou a instalar o React DOM, então ele já está instalando aqui já. Então, vou esperar e a hora que ele acabar, eu volto. E perfeito, olha que legal, ele já criou aqui para mim, deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra gente. Então, ele já criou o nosso projeto e ele está falando, ó, para a gente acessar aqui o nosso nome do projeto, cd devlink, que é o nome que eu chamei, e já inicializar, ou seja, já rodar esse nosso projeto aqui. Então, antes disso, ó, olha que legal, ele já criou aqui para mim, ó, devlink, a pastinha, e dentro tem todos os arquivos que ele já criou dentro do nosso projeto. Então, agora, bora abrir esse projeto no nosso Visual Studio Code para a gente começar a desenvolver. Então, aqui dentro, ó, tô dentro da pasta do projeto, eu preciso agora dar um cd devlink. Pode ver que agora eu acessei a pasta dentro do meu projeto, então, ó, tô dentro da pasta do meu projeto que a gente criou, e agora eu vou dar um code espaço ponto, que a gente pode utilizar para abrir o Visual Studio Code, né, um atalhozinho, ó, ele já vai abrir aqui, deixa eu dar um yes, ele já abre a estrutura de pastas aqui do nosso projeto, ou se não funcionar, ou se você não quer usar esse comando, não tem problema, tá? Você pode abrir o seu Visual Studio Code, pode vir aqui em File, Open Folder e navegar até a pastinha do seu projeto, né? Navegar aqui, ó, até essa pastinha devlink e abrir essa pastinha no seu Visual Studio Code. Beleza? Então, deixa eu aumentar um pouquinho ela aqui, né? Para não ficar pequena. Deixa eu puxar ela aqui. Beleza? E deixa eu arrumar aqui o tamanho do meu CMD, porque estava muito grande para vocês, tá? E agora o segundo passo para a gente poder rodar esse nosso projeto aqui, é só a gente vir aqui e digitar npm espaço start. E ele vai começar a rodar esse nosso projeto já e subir aqui para desenvolvimento. Então é só a gente aguardar, ele vai abrir aqui para mim. Ó, deu build com sucesso, ele falou aqui no local qual que é o nosso URL que a gente pode acessar. Então localhost 2.3000 aqui para mim. Deixa eu só puxar que ele abriu aqui no segundo monitor. Beleza, deixa eu puxar aqui um pouquinho para o canto. Então aqui, ó, a gente já tem a nossa página inicial do React. Então tudo isso aqui já é o projeto padrão que ele já vem aqui quando a gente cria um projeto. Então, primeiro, vamos entender a estrutura de pastas, né? Que é importante a gente entender no que a gente está fazendo, o que a gente está mexendo. Então, quando a gente cria um projeto aqui, ele vem aqui, esse arquivinho aqui do Node, né? O package.json. E dentro do package.json, a gente tem aqui, ó, qual que é o nome do projeto, qual que é a versão que tá? A gente vem aqui, ó, dependencies, que são as dependências que precisa para rodar o nosso projeto, para construir o nosso projeto. Por exemplo, aqui, ó, ele vem com o React instalado, o React DOM, esse React Scripts, que nada mais é do que os comandos, né, os scripts para a gente rodar, para a gente buildar, para a gente emitir algum teste. Então, por exemplo, a gente utiliza aqui, ó, dentro desse comando scripts. Dentro de scripts, é os scripts que a gente pode rodar. Por exemplo, a gente não acabou de rodar aqui, ó, o npm start. Então, é a mesma coisa que a gente está rodando esse comando aqui, ó, npm start, tá? E aí ele chamou o React Scripts start, ou seja, para rodar o nosso ambiente de desenvolvimento. Quando a gente for fazer o deploy, a gente pode rodar o build, ou de teste, ou de eject, que ele tem aqui também. Beleza? E aqui ele tem algumas configurações do nosso projeto que a gente não precisa de fato mexer, tá? Então tem os scripts que a gente pode utilizar, tem as dependências do nosso projeto que a gente tem para poder rodar o projeto, para poder desenvolver com o React. Então vem o React instalado, o React DOM está aqui instalado também. E todas essas dependências, elas ficam armazenadas dentro de uma pastinha que a gente chama aqui, ó, Node Modules. Essa pasta ela é criada automaticamente, a gente não precisa mexer nela. Então, se a gente abrir ela aqui, ó, abrir ela, tem várias bibliotecas aqui, tá? Por que tem várias bibliotecas, Matheus, se você falou que só tem essas aqui instalado? Porque dentro de cada biblioteca eu posso ter outras dependências. Então, vamos supor aqui, ó, dentro do React eu posso ter outra biblioteca que depende para o React funcionar. Então, quando o React é instalado, ele tem essas outras dependências que também é instalada dentro do nosso projeto para poder funcionar redondinho. Então, aqui dentro do Node Modules é onde fica todas essas nossas dependências do projeto. Então, a gente não precisa mexer, ó, tá tudo instalado aqui, beleza? Agora, dentro aqui do nosso public, dentro do public é os arquivos estáticos aqui. Então, por exemplo, o favicon nada mais é do que esse cara aqui, ó, né? O favicon é esse íconezinho do lado do título aqui, tá? Dentro aqui a gente tem também as logos para PWA, que a gente não vai utilizar agora. E temos também, ó, o index.html, que é o arquivo estático que a gente roda a nossa aplicação e ele é servido aqui para a gente. Então, dentro do arquivo index.html, a gente já pode até mexer em alguma coisa já. O projeto com React, ele cria com esse título aqui, ó, React App. Você pode colocar o seu título aí, o nome que você quer para sua aplicação. Então, no meu caso aqui, ó, a gente pode descer e temos title aqui, tá? Dentro de title, eu posso mudar aqui, colocar então sujeito programador, meus links, beleza? Show de bola!
E eu vou salvar a aplicação, ó, vou dar um Ctrl S aqui, nosso projeto já está rodando. Se eu atualizar, ó, já apareceu, ó, sujeito programador, meus links, beleza? Segundo passo, aqui dentro a gente tem a nossa pasta SRC. Dentro da pasta SRC, que é de fato onde a gente vai criar o nosso código, as nossas páginas, os nossos componentes, tudo vai ficar aqui dentro, tá? Dentro da pasta SRC. E aqui dentro a gente já vem com alguns arquivos criados por padrão que a gente vai dar uma limpada. Então bora lá, vou parar de rodar, vou dar um Ctrl C aqui no meu projeto, ó. Dei um Ctrl C aqui no meu CMD, parou de rodar. Vamos voltar aqui e vamos dar uma limpada nessa estrutura para a gente começar do zero. Então, ó, dentro aqui a gente tem um app.css, que eu vou dar um delete nele, no app.css. O app.js a gente deixa aqui. O app.test a gente pode clicar com o botão direito, delete. O index.css posso deixar aqui. O index.js posso deixar aqui também. O logo.svg, que era essa logo que vem aqui por padrão, né? Então a gente pode deletar o logo.svg. Report Web Vitals, que é para PWA, a gente pode deletar, que a gente não vai usar isso agora. E o Setup Testes aqui também, eu posso, ó, deletar também. Beleza? Então ficou aqui no nosso SRC 3 arquivinhos, tá? Ficou aqui o app.js, que a gente já vai entender, o index e o index.js. Então agora vamos entender a nossa aplicação. Quando a gente roda a nossa aplicação, roda esse comando aqui, ó, npm start, ou quando a nossa aplicação é montada, primeiro ele é chamado esse cara aqui, ó, index.js. E o index.js, então, ele inicializa aqui o nosso React DOM, importa aqui o nosso React para a gente poder escrever essa sintaxe de JSX, que é como se fosse umas tags, né? Como se fosse um HTML aqui, tá? Então, aqui dentro, ele renderiza, né? Ele cria uma root e renderiza todo o nosso componente app, que era esse componente que ele veio pré-criado aqui, que a gente já vai ver. Ele renderiza dentro lá do nosso index.html com o ID root, tá? Então, lembra que aqui dentro do public, se a gente olhar, ó, eu não tenho esse index.html, então quando ele roda a minha aplicação, ele chama aqui o nosso index.js, ele renderiza todo o nosso componente app dentro desse index.html. Olha só, aqui dentro do index.html, dentro do body, que é o corpo do nosso projeto, a gente não tem aqui, ó, uma div, e dentro a gente não tem um ID root, então aqui dentro é jogado o seu componente. Então, você pode ver que no index.js, ele pega o seu getElementByIdRoot, ou seja, pega aquele elemento com ID root e joga lá dentro, ou seja, renderiza lá dentro o seu componente app, que é esse componente que ele veio pré-criado aqui, que a gente vai apagar. Então, ele joga lá dentro e aqui dentro, então, fica todo o nosso componente. Beleza? Então, agora, ó, vamos fechar aqui o index.js, vamos vir dentro do app.js, que é o nosso componente principal. Então, esse é o componente que veio aqui pré-criado. Só que a gente vai fazer o quê? Vamos tirar esses imports aqui, vamos apagar tudo isso aqui e vamos começar a escrever, tá? Então, como é que a gente cria um componente React? Então, a gente pode vir aqui e dar um export default function. A gente está criando uma função do JavaScript e aqui, como é o nosso componente app, sempre quando a gente cria um componente, a primeira letra tem que ser maiúscula. Então, componente app, abre e fecha a nossa função, abre e fecha o chaves. Perfeito. E depois disso, a gente precisa dar um return, tá? O que quer dizer esse return aqui? É o nosso JSX, ou seja, o que você quer devolver, qual que é a interface que você quer montar aqui na tela. Então, no nosso caso, a gente pode criar aqui uma div, né, do HTML, e eu quero criar também um H1, por exemplo, meu primeiro projeto, tá? Então, vou salvar isso aqui, já salvamos, e vamos rodar, né, o projeto de novo, que eu não tinha rodado, faltou eu dar enter aqui, ó. Então, npm start novamente. Deixa eu rodar aqui o nosso projeto. Então, vamos aguardar. E perfeito. Ele rodou o nosso projeto aqui, mas ele devolveu um erro para a gente. Ele falou aqui que ele não encontrou, ó, cannot resolve o nosso report web vitals, porque de fato a gente apagou, lembra? Então, a gente precisa vir aqui no nosso index.js, que é o primeiro arquivo a ser rodado quando a gente inicializa a nossa aplicação, e falar, olha, esse report web vitals que está aqui, ó, eu não estou utilizando mais. E o import dele não precisa mais, porque a gente apagou o arquivo, né? Então, ó, apago ele aqui também. Então, ó, vou salvar, salvei aqui, posso voltar aqui, ó, e vou dar um F5. E, ó, meu primeiro projeto e já apareceu aqui. Então, perfeito. Vamos lá, posso dar um F5, tá aqui já funcionando. Então, posso fechar e voltar aqui no nosso arquivo do SRC e app, que é o nosso componente principal da aplicação. Então, aqui dentro, a gente já tem o nosso primeiro componente, que é renderizado quando a gente abre a nossa aplicação, a nossa página home, né? Então, antes da gente começar a desenvolver o nosso projeto aqui, que é o nosso DevLink, primeiro vamos entender como é que a gente cria outros componentes, como é que a gente reutiliza esses componentes.
Então, bora lá. Então, pensa que eu estou aqui no meu componente, mas eu quero criar um componente, por exemplo, para exibir o nome do usuário ou o nome do aluno, por exemplo. Como é que eu poderia fazer? Então, eu posso vir aqui embaixo, por enquanto, vamos deixar aqui no mesmo arquivo. Eu posso criar aqui, por exemplo, um function, vou chamar aqui de aluno, abre e fecha aqui nossa função. Dentro aqui dela, eu vou dar um return, abre e fecha parênteses, e dentro desse return eu posso colocar o que eu quero renderizar na tela. Então, por exemplo, eu quero renderizar aqui, sei lá, uma div com um H2, bem-vindo, Matheus. Beleza? Então, criamos um componente que eu chamei de aluno. E lembrando, sempre a primeira letra, ó, maiúscula de um componente, tá? E agora, então, a gente pode utilizar ele. Então, eu posso vir dentro do nosso app aqui, que é o nosso componente, ó. Eu posso vir embaixo do H1, vou colocar um BR aqui só para quebrar a linha, tá? Forçado por enquanto. E eu posso abrir aqui a tag e chamar o nosso aluno em formato de componente, em formato de tag aqui, ó. Tá? Então, abre e fecha aqui dessa forma, porque não tem nada dentro dele, então eu já fecho ele dessa forma aqui. Se eu salvar, olha que legal, né? Deixa eu reduzir aqui e reduzir aqui um pouquinho. Olha aqui, bem-vindo, Matheus. Então, já está sendo exibido aqui o nosso componente, nosso pedacinho do código que a gente separou, que tem a funcionalidade só de mostrar o nome do aluno, nome do usuário, por exemplo. Então, a gente pode utilizar. Ou, eu quero chamar mais vezes esse componente da minha aplicação. Eu posso? Pode. Você pode vir aqui, ó, aluno, chamar mais uma vez aqui dentro do nosso componente app, eu posso salvar aqui o arquivo e olha que legal, já está aqui. E a gente pode personalizar os nossos componentes através de propriedades, ou seja, eu posso passar uma propriedade para o componente recebe e a gente pode utilizar. Então, igual a gente tem no H1 aqui no nosso HTML, a gente também tem propriedades. Eu tenho propriedade style, por exemplo, isso é uma propriedade. Então, aqui no nosso componente, eu posso criar as minhas propriedades. Então, por exemplo, deixa eu apagar esse último aluno aqui, deixar só um aqui por enquanto. Eu posso ter nesse componente, eu quero mandar a propriedade nome, tá? E dentro dessa propriedade nome, eu quero falar, olha, o nome do aluno é o Matheus Fraga, ou Lucas Silva, beleza? Então, perfeito. Mandei essa propriedade nome, que dentro tem o nome do aluno. Como é que eu recebo agora aqui dentro do nosso componente? Eu posso vir aqui, abre e fecha chaves, tá? Dentro das chaves aqui, então, eu recebo o nome da propriedade que você chamou. Eu chamei de nome, né? Então, eu pego aqui, ó, propriedade se chama nome. E agora eu posso utilizar. Olha que legal, né? E aí eu posso vir aqui, ó, dentro onde estava o Matheus, eu vou apagar aqui. E aí, para a gente escrever JavaScript dentro do nosso HTML, a gente, ó, abre e fecha chaves e escreve JavaScript. Então, ó, escrevo a propriedade nome. Então, olha que legal. Vou salvar. E agora, se eu salvar, você pode ver que se eu atualizar, já apareceu aqui, ó. Bem-vindo, Lucas Silva. Então, já está aparecendo conforme o nome que eu passei. Se eu passasse outro, por exemplo, Matheus Fraga, e eu salvar, ó, bem-vindo, Matheus Fraga. Se eu agora utilizasse novamente o componente, ó, aluno, fecho aqui a tag, e eu vou passar o nome também, tá? Vou passar o nome, por exemplo, Ana Caroline, tá? Então, se eu salvar, olha que legal, a gente criou um componente que ele é personalizável e a gente pode reutilizar ele e ele ser tratado de forma diferente conforme a gente vai passando. Então, a gente criou o primeiro que é para renderizar bem-vindo, Matheus. O segundo é para renderizar bem-vindo e aí Ana Caroline. Eu poderia passar mais propriedades, tá? Poderia passar, vou colocar aqui embaixo no nosso aluno aqui, ó. Vou colocar aqui um BR, tá? Para quebrar a linha. E vou colocar aqui um H3, curso atual, 2 pontos, e eu quero mostrar o curso. Eu quero que você me mande a propriedade. Então, eu vou passar aqui nos 2 alunos, ó, uma propriedade chamada curso. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui o VS Code. Curso igual, abro nosso aspas aqui, eu quero passar, por exemplo, Full Stack Dev. E no de baixo da Ana Caroline, eu vou passar um curso, por exemplo, Front-End Dev. Beleza? Maravilha. Agora aqui a gente estava recebendo a nossa propriedade nome, né? Só que agora eu quero também, ó, dar uma vírgula e receber essa propriedade curso que agora eu vou estar recebendo aqui. E eu posso utilizar. Então, curso atual, 2 pontos, abre e fecha chaves e vou pegar a nossa propriedade que eu chamei de curso para renderizar na tela. Então, se a gente salvar isso aqui, olha que legal. Salvei, vamos lá, vou atualizar. Olha aqui, eita, ficou com muito espaço, né? Então, deixa eu tirar esse BR aqui do aluno para não ficar tanto espaço. Vou salvar aqui de novo e beleza. Vamos lá, agora sim. Então, bem-vindo, Matheus Fraga, curso atual Full Stack Dev, que é o que a gente passou aqui. Muito legal, né? E bem-vindo, Ana Caroline, e curso atual Front-End Dev. Então, a gente consegue criar componentes, reutilizar onde eu quiser e ainda personalizar eles com propriedades também. Então, a gente também pode fazer isso. Então, bora lá? Bora agora começar a desenvolver o nosso projeto, o nosso DevLink. Então, vou minimizar aqui e bora começar. Então, ó, vou apagar aqui,
tá? O nosso aluno. E vou deixar aqui essa div, ó, por enquanto, só com esse H1 aqui, tá? Então, o nosso componente, a nossa página home, ó, só tá tendo o meu primeiro projeto. Beleza? Então, bora começar. Eu vou tirar minha câmera aqui um pouco para não atrapalhar a gente, não ficar em cima do código e qualquer coisa eu volto, tá? Então, o primeiro passo, ó, dentro do nosso index.js, que é o arquivo principal da nossa aplicação, aqui ele tem import desse index.css, ou seja, ele é um estilo global da nossa aplicação. E aqui, então, a gente pode trabalhar nele, porque eu quero que toda a minha aplicação tenha esse fundo que é meio que um gradiente, né? Então, para isso, a gente pode vir nesse nosso index.css e ele já vem criado algumas coisas por padrão. Só que a gente vai recriar, né? A gente não vai utilizar isso aqui. Então, primeiro, a gente vai dar o famoso reset no CSS. Então, abra asteriscos, abre e fecha os chaves. Por quê? Porque você pode ver que o H1, ó, tá vendo que ele não tá grudado aqui em cima? Ó, ele tem um espaçamento. Eu quero tirar esses espaçamentos que vêm por padrão e eu quero apenas trabalhar com a parte de espaçamento, tá? Então, eu vou dar aqui um margin 0, um padding 0. E se eu salvar aqui, olha que bacana. Salvei, ó, já zerou o espaçamento. Então, já não tem mais esses espaçamentos. E como eu tirei toda a fonte, você pode ver que ele ficou com uma fonte que a gente chama de serifa, né? Que tem essa serifa aqui, ó. E eu também não gosto, né? Então, para isso, primeiro eu vou falar que eu não quero utilizar essa fonte. Então, eu vou vir aqui dentro, ó. Dentro do nosso body da aplicação, ou seja, dentro da tag body do HTML, eu vou dar aqui um font family. Vou passar aqui para ele um sans serifa. Com isso, ele vai utilizar qualquer fonte que não seja serifa. Então, ó, fonte sem serifa, tá vendo aqui? Já ficou bem mais bonito, né? E também eu quero passar para ele um background, ou seja, uma cor de fundo, linear gradient, e eu quero passar o nosso gradiente, que eu separei que é 23, 26, 30, vírgula, e aí a cor de baixo, que eu quero que seja meio que um preto, então 0,50, 507. Ó, já ficou um preto aqui. Se eu salvar, olha que legal, ele já tá aqui. Só que, ó, tá vendo que ele repetiu? Eu quero que ele pegue o tamanho inteiro da tela. Eu quero que ele fique o tamanho inteiro. Então, com isso, a gente pode falar, olha, nosso body, a mínima altura que ele vai ter é 100 VH. Ou seja, o tamanho inteiro que aparece aqui, ó, 100 view height, que a gente chama. O tamanho inteiro aqui da tela do usuário. Então, se eu salvar isso aqui, agora sim, ó, deixa eu só tirar o zoom, já corrige aqui a nossa aplicação. Já ficou como a gente queria. Já está ganhando forma. E também, eu quero falar para qualquer button na nossa aplicação, que se passar o mouse em cima, ele tem aquele cursor pointer, que é aquele cursor, igual tá aqui, ó, quando eu coloco em cima de um link, ó, tá vendo? Ele tem esse cursor, esse mousezinho que parece que é um link. Então, por enquanto, o HTML não vem por padrão, então a gente só tá falando para ele ter isso aí também. E também eu quero falar para qualquer âncora, qualquer texto na nossa aplicação, a tag de A, tenha um text decoration none, ou seja, não tem aquele sublinhado em cima, né, quando tiver um link na nossa aplicação. Então a gente está dando o famoso reset padrão do CSS. Então agora a gente pode salvar aqui, já fizemos o nosso reset do CSS e agora então bora criar as páginas da nossa aplicação. Porque se a gente olhar aqui, ó, dentro do nosso layout aqui, a gente vai ter a página home, que é onde vai mostrar todos os links. A gente vai ter a página de login, a gente vai ter uma página, por exemplo, de admin. Então, tudo isso aqui vai ser uma rota, né? Vai ser uma página. Então, como é que a gente pode fazer isso aqui? Primeiro, vou minimizar. Vamos aqui dentro, ó, do nosso SRC, que é onde tem os componentes. Eu vou criar aqui uma pastinha New Folder. Vou chamar aqui de Pages, para ficar bem organizado. Dentro de Pages, eu vou criar mais um New Folder. Vou chamar aqui ele de Home, por exemplo. Dentro de Home, vou criar aqui um New File, que vai ser index.js, beleza? Então, ó, ficou pages dentro de SRC, dentro de pages temos o nosso home, dentro do home a gente tem aqui o nosso index.js. E aqui a gente vai criar o componente que vai representar exatamente essa página home aqui, ó, essa página onde vai ter os nossos links aqui, perfeito? Então, vou vir aqui no home, export default function, vamos chamar aqui de home, sempre com a primeira letra maiúscula, abre e fecha aqui nossas chaves, return, dentro aqui então eu posso colocar alguma coisa, vou colocar por enquanto, ó, uma div com H1, página home, beleza? E eu vou salvar. E eu quero também agora criar para os demais, tá? Vou salvar, posso até fechar, vou fechar aqui, vou dentro, ó, de pages, new folder também, eu quero criar uma, por exemplo, para login, tá? Então, ó, criamos dentro de pages agora uma pastinha chamada login. Dentro dela, new file. Vamos criar aqui um index.js. E aqui vamos criar o componente que vai representar a nossa página de login. Então, por enquanto, export default function login. Abre e fecha parênteses.
abro aqui as nossas chaves e return, perfeito. E agora então vamos colocar aqui uma div com um H1, né, por enquanto, página de login, tá? Vou salvar, então olha como já tá ficando aqui. Criamos a nossa pages, é uma pastinha, dentro temos mais duas pastas, tá? Dentro temos a nossa home com o arquivo dela e também temos aqui o login com o arquivo dela. Falta a gente criar mais uma, né, que é para admin, por exemplo. Então dentro de pages aqui, ó, new folder, vamos chamar aqui de admin, com a primeira maiúscula também. E dentro de admin, ó, new file, index.js, beleza, e vamos criar o componente que vai representar essa página, né? Então, export default function admin return, abre e fecha aqui, e a gente pode criar aqui uma div h1, então, só por enquanto aqui, né, a nossa página admin, e eu vou salvar. Então, aqui a gente criou, ó, 3 componentes, só que são componentes isolados, né, eles não estão sendo chamados aqui dentro da nossa app.js, só que eu quero que sejam páginas da minha aplicação. Eu quero que o usuário possa depois vir aqui, ó, né, e dê um /login, por exemplo, eu quero que ele acesse essa página de /login ou /admin, que por enquanto, ó, não existe, ele não me leva a nenhum lugar. Então, para a gente poder ter páginas aqui dentro da aplicação, a gente vai utilizar uma biblioteca chamada React Router DOM. E para isso, então, a gente vai precisar, ó, parar de rodar aqui minha aplicação e instalar ela no nosso projeto. Então, vou dar aqui um npm install react-router-dom e vamos instalar ela aqui na nossa aplicação. Então, na hora que a gente dá um enter aqui para instalar, é só aguardar. Perfeito, já instalou na nossa aplicação. Posso dar aqui um npm start aqui de novo, para a gente rodar aqui nossa aplicação. Então, vamos aguardar ele subir de novo, ó. Tá rodando, beleza, e tá abrindo aqui já. Então, vamos esperar. Perfeito, então já deu aqui com sucesso. Vou minimizar. Se a gente olhar no nosso package.json, olha que legal, quem já apareceu aqui? O nosso React Router DOM. Então, perfeito. Agora, ele que vai ser o responsável por fazer toda essa configuração de roteamento de páginas da nossa aplicação. Então, aqui dentro do nosso app.js, que era o nosso componente principal, esse componente vai ficar responsável por distribuir as nossas páginas, seja login, qual que vai ser a home, qual que vai ser a admin, tudo isso vai ser aqui. Então, aqui dentro, ó, vamos apagar, vou importar aqui from React Router DOM, então a gente importa a biblioteca que a gente acabou de instalar, vamos trazer aqui dela o create browser router, tá? Vamos importar as páginas que eu quero, então import, por exemplo, home from ./pages acessar a nossa página home. Não preciso da /index, tá? Como é o arquivo que a gente chamou de index, automaticamente ele já vai ser chamado. Só não pode deixar a barra aqui no final, tá? E também quero importar o nosso login from ./pages /login, que é o nome da página que eu dei. Import, eu quero também chamar o nosso admin from ./pages /admin. Beleza? E agora, então, eu quero criar esse nosso roteamento. Então, const router igual a create browser router, que a gente importou ele aqui em cima, tá? Abro parênteses e abro aqui um colchetes. Dentro desse colchetes, a gente vai estipular as nossas páginas, as nossas rotas, tá? Então, abre e fecha o chaves. Qual que é a nossa primeira? Eu preciso passar o path, que é qual que é o caminho. Então, se ele entrar no barra, seria igual ele está entrando aqui, que é na página home. Na página home, qual que é o element que você vai renderizar? Qual que é o componente que você vai renderizar? Eu quero renderizar minha página home, concorda? Então, abra aqui, ó, uma tag da página home. Perfeito, né? E agora, vírgula, eu quero ter, por exemplo, uma path barra login, por exemplo. Vírgula, element, qual que é o componente que você vai renderizar? É o nosso login aqui, que a gente importou ele aqui em cima também. Depois disso, vírgula, abre e fecha o chaves, path, a gente vai ter também o /admin, vírgula, element, 2 pontos. Vou chamar aqui o nosso componente que a gente criou lá, chamado admin. Beleza? E agora eu preciso exportar esse nosso arquivo de router aqui. Então, ó, aqui embaixo, export, abre e fecha o chaves, e a gente exporta essa nossa configuração de rotas aqui. Então, se eu salvar aqui, ele vai dar um erro. Olha só, ele vai falar que agora o nosso componente app, ele não tem mais nenhum componente a ser renderizado. Porque a gente criou a nossa configuração de rotas aqui, já estipulamos aqui que vai ser no barra, vai ser o home, /login vai ser esse componente, /admin vai ser esse componente. Só que além da gente exportar, agora eu preciso falar lá para o nosso index.js, utilizar esse nosso componente de rotas. E aí ele vai começar a funcionar.
Porque nosso index.js, ele chama o arquivo app, que é esse arquivo aqui. Só que esse arquivo aqui, ele está configurando as rotas, mas não está executando nada. Então, quando a gente utiliza o React Router DOM, ele pede para a gente colocar aqui no nosso index.js, provider deles. Então, é só a gente vir aqui e importar aqui, ó, from React Router DOM, tá? E a gente pode importar Router Provider, beleza. E aqui, ao invés dele renderizar o app, é o provider que vai decidir qual que é a página e qual componente ele vai renderizar. Então, eu vou apagar esse app aqui dentro, vou trazer o nosso Router Provider, ele fecha aqui nele mesmo, e para ele a gente tem que passar a propriedade Router, que é qual que é a configuração de rotas. E a configuração de rotas a gente acabou de criar aqui, e a gente até deu o export aqui. Então, vamos lá. Ao invés da gente importar do nosso arquivo app aqui, ó, diretamente o app, eu vou apagar, abre e fecha o chaves, e vou importar esse router que a gente acabou de exportar lá. Então, ó, não esquece de salvar o seu arquivo aqui, tá? Esse arquivo app.js, salva ele aí, dá um Ctrl S para a gente conseguir importar ele aqui. E agora é só utilizar. Então, ó, vou passar ele aqui dentro. E aí, o nosso Router Provider que vai decidir lá qual que é a rota que ele precisa renderizar. Se tiver na página Home, ele renderiza essa, na Login essa e na Admin essa aqui. Beleza? Então, olha que legal. Vou salvar os dois arquivos, né? Qualquer coisa, você pode dar um Ctrl C aqui e dar um npm start novamente, né? Só para rodar de novo a sua aplicação. Ou dar um F5 aqui, tá? Então, vamos só aguardar. Tá rodando aqui de novo. E olha que legal, né? Agora, como ele abre na página inicial, ele renderiza aqui pra gente a página Home. Então, já está exibindo. Ou seja, quando abriu essa página aqui, ele renderizou esse componente. Esse componente está lá dentro de Pages, Home e Index. Olha aqui, ó, página Home. Se eu colocar várias exclamação aqui, ó, e eu salvar, já está aqui. Sensacional. Se eu acessar, por exemplo, /login e eu der um Enter, olha que legal. Página login. Então, ele renderiza o nosso componente login. Se eu acessar, por enquanto, a página admin, /admin aqui, olha lá, página admin. Então, a gente já está fazendo todo o nosso roteamento, já estamos fazendo tudo aqui e o React Router DOM está controlando essas rotas e com base na rota renderizando os componentes que é necessário. Sensacional. E também a gente pode criar uma rota de not found, né? Pensa que o usuário ele pode vir aqui dentro da nossa rota, ele pode vir aqui dar um barra alguma coisa que não existe essa página. Se eu entrar, ele vai dar aqui que deu um not found. Então é interessante sempre a gente criar esse nosso elemento de not found aqui. Então para isso, criar um not found geral da nossa aplicação, eu posso vir aqui, ó, vírgula, abre e fecha o chaves, path. Eu vou colocar aqui no path asteriscos, vírgula, element, dois pontos, qual que é o componente que você quer renderizar. Então, aqui dentro, vamos criar um componente também para isso. Então, ó, vamos lá dentro aqui de Pages, ó, dentro de Pages, New Folder, vamos criar aqui, por exemplo, chamar de Error, beleza, então criamos a pastinha Error, dentro dela, New File, vamos criar aqui um index.js, vamos criar aqui um export, default, function, error, sempre com a primeira letra maiúscula, né, então o nosso componente, return, vamos criar aqui então, por exemplo, uma div, dentro aqui eu vou colocar um H1, página não encontrada, vou colocar até aqui embaixo um parágrafo, esta página está procurando, não existe, beleza? Show de bola, então eu vou salvar aqui, vamos voltar aqui no nosso app, vou importar agora esse nosso error from pages error. Então, não esquece aqui no seu error, tá? De salvar o arquivo. Importei, vou chamar ele para ser executado aqui, ó. Error aqui. Vou salvar e agora a gente pode utilizar. Salvei aqui e olha que legal. Quando entro numa página que não existe, já aparece aqui, ó. Página não encontrada. Essa página que você está procurando não existe. Então, ficou muito legal. Então, olha que bacana. Se eu entrar em qualquer página que não é algumas das que a gente estipulou, ele vai cair aqui. Se eu acessar, por exemplo, login que existe, página login, ou /admin que existe, página admin. Perfeito. Vamos então dar uma estilizada já nessa nossa página de erro. Ó. Vou entrar em qualquer página. Vamos dar uma melhorada nela aqui? Então, vamos aqui nela. Para isso, a gente pode vir aqui dentro do nosso error, new file, error.css. Vamos criar o arquivo de estilo dessa nossa página. Vamos vir aqui dentro do nosso error aqui e a gente pode, ó, importar esse nosso CSS. Então, import diretamente, ./error. Eu chamei de erro, né? Então, erro.css, tá? Perfeito. Vou salvar aqui e vou dar aqui para ele um class name
dessa forma aqui, a gente pode passar um class name chamado error aqui para essa nossa div que está em volta de todo mundo, tá? Vou salvar. Vamos lá, então, estilizar. Vamos centralizar todo esse nosso elemento, né? Então, deixa eu reduzir aqui um pouquinho para a gente vendo ao mesmo tempo. Perfeito. Então, ponto error. O nome que eu dei é error para nossa classe. Ponto error. Vou passar para ela um display flex. Um flex direction, ou seja, eu quero que os elementos da página sejam um abaixo do outro. A gente pode também falar que ele vai ter uma largura de 100% da tela. E aí eu quero alinhar tanto vertical quanto horizontal. Então, justify content center. E o nosso align items center. Só que ele não alinhou aqui no nosso vertical. Por quê? Porque a gente não passou qual que é a altura dessa página. Então eu quero falar que a mínima altura vai ser 100 VH. Então se eu salvar aqui, ó, agora ele já centraliza, ó, toda a nossa página aqui, ó, no centro. Beleza? E aí também eu quero falar que tudo que tiver aqui dentro vai ter a color branca aqui, para a gente conseguir enxergar um pouquinho melhor. Certo? O que mais que a gente pode fazer? Pode desgrudar um pouquinho o nosso elemento aqui. Então, desgrudar o nosso elemento H1 do P. Então, vou acessar aqui o ponto error, H1, margin bottom 6 pixels aqui para desgrudar um pouquinho. Beleza. E ponto error, P, eu quero também dar um font style. Vamos passar aqui um italic para ficar um pouquinho deitada ela para ficar legal. Beleza. O que mais que a gente pode fazer? Eu quero colocar um link aqui para você clicar para você voltar para home, né? Que é bem comum. Então, vamos voltar aqui. Para a gente ter um link para poder navegar ele, a gente utiliza o React Router DOM. Então, import React Router DOM e a gente pode trazer ele aqui o nosso link. Embaixo do P, eu vou colocar aqui, ó, nosso link. Ele abre e fecha como uma tag HTML e dentro dela eu posso colocar o seu link. Então, por exemplo, voltar para home, tá? E aí, dentro desse link, a gente pode passar qual que é o to, ou seja, para onde você quer navegar o usuário. Eu quero navegar ele para o barra, que é para a nossa página home, certo? Então, se eu salvar aqui, ó, já apareceu ali. Vamos dar uma class name para estilizar ele também? Então, class name, vou chamar ele de link aqui, vou salvar. Vamos lá no nosso erro.css aqui. Vamos aqui dar um ponto error, ponto link. Vou passar aqui para ele um background color. Vamos passar aqui um RGBA para ficar um pouquinho não tão forte. Um 255, 255, 255, que seria branco, né? A gente pode dar aqui nossa opacidade. Então, vírgula 0.6 seria 60% ali de transparência. Depois, pad interno nesse nosso link, vou passar de 4 pixels em cima e embaixo e 16 pixels na esquerda e na direita. Então, a primeira propriedade a gente manipula em cima e embaixo, no espaçamento interno do elemento, e essa segunda propriedade na esquerda e na direita. E também a gente pode vir aqui, dar um margin top, né, desgrudar um pouquinho do elemento de cima. A gente pode colocar uns 14 pixels aqui. Beleza. Vamos dar um border radius para a gente arredondar um pouquinho a borda, de uns 4 pixels aqui. Color eu quero que seja preto dentro dela, a gente pode deixar preto aqui. E eu quero que quando passar o mouse em cima dela, ela fique branca aqui e mais forte a cor de background. Então a gente pode criar um efeito de hover que a gente chama. Então posso vir aqui, ponto error, ponto link, dois pontos hover, abre e fecha aqui. Vou mudar o background color para FFF, que seria um branco total. Então se eu deixar assim, ó, quando eu passo o mouse, ele já fica branco. Só que está muito seco, né? Muito forte a animação. Então para isso, eu vou vir aqui no nosso link, vou dar uma transition no nosso background color, então nessa propriedade, 0.5 segundos, tá? Então vou salvar, ó, aí ele vem ficando suave até ficar branco, beleza? E eu também posso colocar outro efeito, uma propriedade transform, scale, ou seja, de aumentar o tamanho, ele começa em 1, que é o tamanho padrão, vou dar 1.05, que é aumentar só um pouquinho, né? E eu também quero colocar ele nessa transição para não ficar muito seco esse efeito. Então, vírgula, também na propriedade transform aqui. Beleza? Vamos salvar para a gente testar? Salva aí. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, atualizar. Se eu passar o mouse, ó, ele tem esse efeito aqui. Maravilha! E também a gente pode colocar a logo do nosso projeto, que seria esse dev link aqui em cima do nosso H1. Então, para isso, como essa logo ela tá tanto na página de login, quanto na página de admin, quanto na página aqui do Not Found, você concorda comigo que a gente pode criar um componente separado e reutilizar onde eu quiser? Faz muito mais sentido, né? Então, a gente pode fechar aqui, ó. Vamos vir dentro aqui do nosso SRC, ó. Vamos dar um new folder dentro de SRC, ó. New folder, nova pastinha. Vamos chamar aqui de components. Para todos os componentes que a gente for criar para reutilizar, a gente colocar aqui dentro, porque ele não é uma página, é só um componente.
Então, dentro de Components, a gente pode criar um new folder, vamos chamar aquela aqui de logo mesmo. Então, uma nova pastinha chamada logo. Dentro aqui dessa pasta logo, new file, index.js, beleza? E já vou criar dentro dessa pasta logo um new file, vamos chamar aqui ela de logo.css, que vai ser o estilo dela, né? Então, dentro aqui, vamos criar o componente dela, export, function, logo, abre e fecha parênteses, return, e aí como eu quero que a logo seja, por exemplo, um H1, vou colocar por enquanto, por exemplo, dev link, a gente pode salvar aqui o nosso componente, já vou deixar importado aqui o nosso import.logo.css, que vai ser o arquivo de estilo, e a gente já pode utilizar esse componente, olha como é tranquilo. Se eu salvar e eu voltar aqui no nosso pages, error e index, eu posso importar esse componente e utilizar. Então, import from para a gente acessar nossa pasta de components, barra logo, e dentro a gente tem um arquivo index. Então, eu posso deixar sem a barra no final e, ó, salva o seu arquivo aqui, tá? Então, aqui, ó, se eu der um Ctrl espaço, ele já sugere a nossa logo. Matheus, por que aqui você está importando dentro de chaves e não diretamente logo assim? Por quê? Porque aqui, ó, a gente deu um export apenas e não export default, tá? Default. Quando a gente dá um export default, aí o nosso import é dessa forma aqui. Agora, quando eu dou um export apenas padrão, assim, ó, export function logo, e eu salvar, aí a gente importa dentro de chaves, tá? Então, importamos a nossa logo aqui, e agora eu posso utilizar como uma tag. Então, eu quero chamar em cima do H1, por exemplo, aqui do nosso error. Posso trazer nossa logo, vou salvar, e quando eu salvar, olha que legal, né? Já aparece ela aqui, ó. Então, já aparece o nosso componente logo sendo executado aqui na nossa página, que eu chamei de qualquer coisa aqui, que é um erro, né? Então, já está aqui. Vamos melhorar ela? Então, vamos lá. Vamos aqui no nosso componente de logo agora, vamos aqui no index dela, e vou melhorar um pouquinho. Primeiro, eu quero que ela seja clicável, né? Porque se o usuário clicar em cima dela, ou aqui, ou na página de erro, eu quero que leve para a página home. Então, vamos importar o nosso link, que a gente já conheceu, React Router DOM. Vamos trazer aqui o nosso link. E aqui no nosso link, então, vou colocar ele por volta aqui, ó, do nosso H1, tá? Então, todo o nosso H1 vai ser um link clicável. E eu quero que ele me leve para o nosso to, que seja o barra, que seja a nossa home. Então, se eu salvar aqui, ó, ele já virou um link ali, ó. Se eu clicar nele, ó, levou para a página home. Deixa eu voltar aqui para qualquer página que seja um erro. Beleza? Vamos estilizar agora. Vou colocar aqui uma class name, para ficar mais bonito. Class name, logo. A gente pode criar com o CSS toda essa nossa logo aqui, ao invés de exportar isso aqui como uma imagem e ficar pesado. Então, vamos criar isso aqui como HTML e CSS. A gente pode desenvolver essa nossa logo. Então, dentro aqui, ó, do H1, eu vou colocar o dev. Dentro dele, eu vou colocar um span. Dentro desse span vai ser, por exemplo, o outro texto, que é o link. Então, vai ficar dev link. Só que dentro desse span, eu quero dar um class name para ela, para a gente poder estilizar diferente, que vai ser logo text, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, vamos estilizar. Por quê? Porque o dev, ele é uma cor diferente, ó, ele é branco, e o link, ele é uma cor meio gradiente. Então, a gente pode estilizar diferente. Vamos lá dentro do nosso logo.css, que a gente já importou aqui. E vamos começar. Ponto logo. Vou diminuir um pouquinho para a gente ver ao mesmo tempo. Margem top, sempre de 44 pixels, para dar um espaçamento legal. Margem bottom, sempre vou deixar um espaçamento de uns 28 pixels aqui também. Color, FFF, deixamos ele branco. Font size, aqui eu vou passar uns 54 pixels, para a gente aumentar ele bacana. E ponto logo traço text. Abre e fecha aqui, que foi o nome do nosso span que eu dei aqui, né? O nosso span que tem essa palavra link, que é logo text. E aqui, então, eu quero colocar um background, linear gradient. Posso passar aqui aquela nossa cor, E18700, vírgula, uma cor mais clara. Então, hashtag FFD43A. Então, com isso, se eu salvar aqui, ele já cria... Opa, cliquei sem querer nela. Ele já cria aqui o nosso background. Só que eu não quero um background no fundo, eu quero só no nosso texto. E para isso, a gente pode usar uma sacada aqui, ó. Background, traço, clip, text. E também traço, webkit, traço, background, clip, text também. E também traço, webkit, traço, text, fill color, porque eu quero apenas no nosso texto. E aí eu vou passar aqui transparente.
Então olha que legal. Se eu salvar aqui, agora não é mais o fundo que vai ter esse gradiente, e sim apenas ó, o nosso texto. O resto fica transparente. Então ficou bem mais legal, né? Agora então a gente finaliza aqui a nossa logo. Posso fechar aqui a nossa logo. Se eu clicar em cima dela, ó, já me navega para home. Perfeito. Então se eu acessar uma página que não existe ainda, ó, qualquer página, e eu entrar, a gente cai na nossa página de não encontrada, o nosso 404, né? Então posso fechar aqui, nossa página erro já está finalizada. Vamos minimizar as pastinhas aqui para ficar organizado. E o que está faltando agora, né? Está faltando a gente começar a nossa página home. Então, vamos voltar. Aqui na página home, a gente tem então os nossos links. E além do link, a gente tem qual que é o seu nome e o Veja o Meu Links. Então, bora começar a nossa página home. Vou minimizar aqui e bora para o código. Então, aqui dentro de Pages, dentro da nossa pastinha ó, Home, e aqui a gente tem o nosso Index, né? Dentro aqui eu também já vou criar um New File. A gente pode criar aqui um home.css. Perfeito. E aqui vai ser o estilo da nossa home. E também, ó, vamos lá no nossa home. Vou importar aqui já. .home.css, que foi o nome do estilo que eu dei. Perfeito. Agora então, vamos aqui. Vou dar aqui já uma class name para esse cara, para a nossa div que vai estar em volta de todo mundo. Vou chamar de home-container. Dentro dela a gente pode colocar o nosso H1, que vai ser o seu nome, né? Eu posso colocar o meu, por exemplo, sujeito, programador. Você pode colocar o nome que você quer que apareça. Beleza. Depois a gente pode colocar um span, né? Com aquele veja meus links. Eu acho que tem um íconezinho, né? Deixa eu verificar. Ali tem um íconezinho. Deixa eu pegar esse emoji. Pesquisar emoji aqui no Google mesmo. Deixa eu ver. Acho que tem um emoji aqui. Qual que é a setinha para baixo? É esse cara aqui, né? Vou copiar ele aqui. E vou colar ele aqui. Beleza. Então, vou fechar. Só para dar um charmezinho a mais. Maravilha. E aqui embaixo a gente vai ter os links. Então, por enquanto, como a gente ainda não está cadastrando os links, vamos criar ele estático, né? Ou seja, visual aqui. E depois a gente vai trazer a parte dinâmica, que vai ser os links que a gente cadastrar lá do nosso banco de dados, que vai ter na nossa aplicação. Os seus links mesmo. Então, por enquanto, vamos ter a parte visual aqui, para depois a parte funcional. Então, depois do nosso spam aqui, eu vou criar aqui uma section, que vai ser um link, por exemplo. Dentro desse link aqui, a gente pode criar uma tag de A, que ele vai ser clicável, né, conforme o seu link. Dentro dessa tag de A, eu quero colocar uma tag de P, que vai ser qual que é o nome do seu link. Então, por exemplo, aqui é nosso canal no YouTube, ou até só canal no YouTube, beleza? E agora, para essa nossa section aqui, a gente também pode dar um class name para ela, para ficar mais fácil da gente estilizar. Vou chamar de link área. Para o nosso âncora aqui, a gente pode passar um href. Por enquanto, eu vou deixar um hashtag, porque a gente não tem nenhum link aqui por enquanto, quando o usuário clicar. E aqui para o nosso texto, eu quero ter também uma class name. Vamos passar aqui link-text, para a gente poder estilizar o link em si, né? Então, perfeito. Então, essa nossa section vai simbolizar um link só. Então, para ficar mais organizado, a gente pode pegar essa nossa section, copiar ela, apagar ela aqui, e dentro aqui, criar uma tag de main, para onde vai ter os nossos links da aplicação, e dentro desse main eu vou colar o nosso section, que vai ser um link que a gente vai ter por enquanto. Dentro dessa main a gente já pode dar aqui um class name também, vamos dar o nome aqui de links mesmo, e a gente já pode começar a dar uma estilizada para ver como é que está ficando. Então vou salvar, ó, nossa home já está aqui, já temos o primeiro link que é o canal no YouTube, e vamos estilizar para ele ganhar uma forma ali, né? Então vamos para primeiro o nosso home container. Então a gente já importou o nosso home.css, vamos aqui no nosso arquivo que a gente criou, .home container, e o home container ele é um carinha que está por volta de todo mundo na nossa aplicação, concorda? Então ele, o que eu quero fazer é, eu vou falar que ele vai ter um display flex, tá? Vou falar que os itens vão estar um abaixo do outro, com flex direction column, um abaixo do outro aqui. Vou falar que ele vai pegar a largura 100% da tela, ele vai ter sempre um padding, 14 pixels em cima e embaixo, e 0 nas laterais. Então vou dar aqui um 14 em cima e 14 embaixo aqui, quando chegar lá no final, para não ficar grudando em cima nem embaixo aqui na nossa interface. Depois disso, a gente pode estilizar a nossa H1, então, .home container H1, vamos passar para ela uma margem bottom para desgrudar aqui do nosso span, que é esse textinho que está aqui embaixo. Então, margem bottom 14 pixels, color eu quero que seja branco, beleza? Font size eu quero que seja 44 pixels, maravilha. Padding top, eu quero passar uns 94 pixels para a gente dar uma desgrudada legal aqui. Beleza, já ficou bem melhor aqui para baixo. E color FFF. Só que eu quero que também fique alinhado aqui horizontalmente. Então, para isso aqui no nosso home container, a gente pode passar o nosso align items center.
e também o nosso Justify Content Center aqui também. Beleza? Então, ó, já ficou no centro, independente do tamanho, já fica bem mais legal. Perfeito. Agora falta a gente fazer aqui o nosso spam, tá? Vamos aqui embaixo, a gente tem então spam. Então vamos acessar ele pela nossa tag, .home container spam. Eu quero dar o color F1, F1, F1 para ele ficar um pouquinho mais apagadinho e não branco como tá aqui. Opa, coloquei duas color aqui sem querer. Margin bottom de uns 18 pixels para os nossos links não ficarem grudados, né? Porque a gente tem um espaçamento, ó, depois aqui do meu links, a gente tem um espaçamento aqui até começar os nossos links de fato. Então, maravilha. Agora falta a gente começar a estilizar os nossos links. Então, vamos aqui. Depois do nosso spam, a gente tem o nosso main, que é onde vai ter dentro todos os nossos links, toda a nossa lista, né? E aqui dentro, então, vamos estilizar essa nossa tag de links. Vamos lá. Para ela, a gente pode estipular qual que é o tamanho máximo que esse link pode chegar. Porque senão, ele pode chegar muito grande aqui na interface. Então, eu quero falar que, olha, no máximo a gente pode falar para ele que ele vai chegar a uns 400 pixels ou uns 700 pixels. E depois, caso ele seja mobile, eu quero que ele se ajuste a porcentagem da largura da tela do usuário e deixe apenas um espaçamento aqui, para ficar bem legal. Então, nesse nosso links, eu vou dar aqui um display flex, máxima width, vou passar uns 600 pixels. Então, no máximo ele vai ter 600 pixels. E aí, ele vai usar width dinâmico. A gente pode usar, olha que legal, 90%. Então, sempre ele vai usar esse 90% de no máximo 600 pixels. Caso a gente seja menor, aí ele vai começar a usar apenas 90%. Então, ele nunca vai ficar grudado. Então, vai ficar bem mais fácil da gente trabalhar na responsividade mais para frente, em adaptar o nosso projeto para mobile e também aqui para o web. Vou dar um text align center para alinhar sempre os nossos textos no centro, que tiver aqui dentro dele. E agora vamos acessar o nosso elemento do link, que a gente deu uma estilização aqui para ficar separado de link área. Então a gente pode vir aqui, ponto link área, e esse link área vai ser de fato um link. Então eu posso para ele dar, por exemplo, um background por enquanto fixo de branco. E eu quero falar para ele que ele vai ocupar 100% da largura. Então, ele vai ocupar 100% da largura da onde o pai dele está. E o pai dele é quem? É essa nossa tag de links. Então, no máximo, ele vai chegar a 600 pixels aqui. A gente pode até conferir, ó. Vamos olhar aqui, ó. No máximo, olha lá, 600 pixels. E aí, caso diminua menor que 600, ó, ele começa a usar, ó, porcentagem, que é os 90% que a gente passou. E aí, fica muito mais fácil, ó, a gente deixar ele responsivo. Maravilha. Então, além disso, eu quero passar margin bottom de 18 pixels, para caso tenha um link embaixo não ficar grudado. Padding interno de 8 pixels em cima e embaixo. E 0 na esquerda e na direita, para dar uma desgrudada legal. User Select None. Então, User Select None, se a gente ativar, eu consigo selecionar o link, ó, tá vendo? Eu consigo selecionar. Se eu salvar com essa propriedade, eu não consigo, ó, selecionar mais. Porque não faz sentido ele selecionar, já que vai ser um link, né? Então fica mais legal assim. Além disso, ó, a gente pode passar também Border Radius 4 pixels, para dar uma arredondadinha legal aqui no tamanho da borda. E a gente pode acessar o texto dentro. Então aqui, ó, a gente tem o nosso link text. Vamos lá. Vamos aqui no nosso ponto link text. E aqui então a gente pode passar uma font size de uns 18 pixels para aumentar um pouquinho, uma line height de 150%, caso tenha mais linha, né, se o texto for grande ele quebrar para a linha de baixo, eu quero que tenha 150% assim, então para não ficar muito grudado um texto do outro. E a gente pode passar uma color, por enquanto fixo aqui, né, porque por enquanto a gente ainda não está recebendo qual que é a cor do link que o usuário quer mostrar aqui. Então por enquanto a gente pode deixar fixo aqui, preto aqui mesmo. E aí, para dar um efeito legal ainda, quando você passar em cima do nosso link, eu posso dar um efeito dele aumentar o tamanho, né? Então, para isso, a gente pode chegar aqui no nosso link área. O link área nada mais é do que toda essa parte branca que a gente colocou de fundo. Então, ponto link área, dois pontos hover, ou seja, o efeito de quando você passa o mouse em cima. Quero falar para ele ter um transform no scale de 1.04. Então, ele vai aumentar o tamanho, ó, em 1.04. Só que vamos deixar um pouco mais suave. Então, aqui no nosso link área, vamos dar aquele transition na propriedade transform de 0.4 segundos. Então, vamos salvar aqui e bora testar. Então, vamos aumentar aqui, ó. Vou atualizar. Olha que legal. Quando eu passo em cima do link, já tem esse efeito aqui. Já ficou bem mais legal, né? E agora, então, vou salvar. Vamos voltar aqui no nosso index aqui da nossa home e a gente pode duplicar essa section aqui só para ver como é que vai ficar quando tiver mais links, se tá tudo certo. Então, vou vir aqui nessa section, vou copiar minha section e vou duplicar ela aqui embaixo, ó, mais umas 2 vezes, né? Só para a gente ver. Beleza, ó, coloquei 3 sections aqui dentro da nossa tag de main.
Vou salvar. E olha que bacana o que aconteceu. Um ficou do lado do outro, mas não é o que eu quero, né? Eu quero um abaixo do outro. Então, quem que está controlando o display de como vai ser mostrado é o elemento pai dele, que é essa main que está por volta dele, ó. Todas as sections estão dentro dessa tag de main. Então, vamos lá na nossa classe de links. Vamos lá. Ó, nossa classe de links. A gente deu um display flex. E o display flex, por padrão, ela é ativada com row, ou seja, um ao lado do outro. Então, se eu quiser abaixo, eu posso vir aqui e dar um flex direction column aqui. Vou salvar e perfeito. Então, ó, já está um abaixo do outro, exatamente. Olha como já está ganhando forma. Vou vir aqui, vou mudar outra coisa, por exemplo, grupo privado no Telegram. Vou salvar. Olha que legal o jeito que já está. E aqui embaixo eu posso colocar outro, por exemplo, treinamento, fábrica de aplicativos. Vou salvar e já está aqui também. Então, olha como já está ficando legal esse nosso projeto aqui. Só que, claro, por enquanto esses links estão fixos aqui na nossa aplicação, né? A gente colocou 3 links fixos aqui, mas então tá faltando o quê? Tá faltando a gente criar agora os nossos ícones aqui para social media, né? Para você colocar as suas redes sociais. E também agora a gente precisa depois partir para a parte de sistema de login e a nossa página privada, que você vai de fato cadastrar os seus links num banco de dados e aí na nossa home a gente vai consumir esse banco de dados, ou seja, buscar os seus links do banco de dados e exibir para o usuário, ao invés de, por enquanto, né, que a gente deixou, que é os links fixos aqui, né? Então, primeiro a gente precisa construir o esqueleto da nossa aplicação e agora a gente vai para a parte funcional. Então, para a gente finalizar essa aula aqui, que foi, cara, sensacional, a gente viu muito recurso importante, que é como criar o seu primeiro componente, como passar propriedades para o seu componente e também como é que a gente começa já a estilizar, configurar as rotas da nossa aplicação. A gente criou já as nossas rotas de barra login, a gente já criou o nosso barra admin, e também já configuramos, né, o nosso not found, que a gente chama, que quando o usuário pesquisar alguma rota, por exemplo, dashboard, que não existe, né, tentou entrar aqui, ele já cai na nossa rota de not found, né, a nossa rota de erro ali, e aí a gente já construiu ela. Então já temos aqui a nossa logo, que por enquanto a gente utilizou aqui, mas é um componente separado que a gente vai reutilizar ele em outros locais também. E já temos aqui o nosso link, ó, para clicar e ele voltar para a nossa home. Então agora vamos para a próxima aula e eu te vejo na nossa segunda aula para a gente agora deixar a nossa aplicação dinâmica, ou seja, criar o nosso sistema de login, criar o nosso sistema aqui na parte de admin também. Então eu te vejo na nossa segunda aula porque eu estou ansioso para a gente continuar evoluindo essa nossa aplicação. Então eu te vejo lá na nossa segunda aula para a gente continuar evoluindo.